Boa noite, querido. Vai ter alguma coisa desse lado aqui, porque só tem gente aqui. Ai. Quero chamar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Estamos chegando ao final dessa saga. Faltam poucos capítulos para a gente terminar. Eu quero ler com vocês o capítulo 20 completo. Embora o foco do nosso tempo hoje seja apenas no final dele, dos versos 11 ao 15, mas eu quero ler o capítulo completo com você. Acompanhe então comigo a leitura. Apocalipse capítulo 20, diz assim a palavra de Deus. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Vamos orar, querido. Feche seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome pela tua justiça. Louvado seja o Senhor, porque
através do pacto e da aliança que temos contigo, a tua justiça que é pura, que é santa, que é imaculada, e que preenche, Senhor, todos os lugares desse mundo e dessa existência. O Senhor mesmo, no último dia, irá revelá-la sobre aqueles que não temem ao Senhor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos também porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor nos resgatou. Mesmo não tendo nada de bom em nós, mas a tua boa mão, os teus bons olhos, a tua salvação nos alcançou. E portanto, ó Deus, a justiça do Senhor Jesus nos é dada e por isso somos libertos. Nós te rendemos graças pela tua palavra. Que o Senhor nos conduza nesse tempo agora, iluminando as nossas mentes e corações, para que mais uma vez o teu evangelho, o Senhor Jesus e o teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu fiz questão de ler o texto completo, porque faz um tempo que a gente não trata do assunto, então é importante a gente aqui relembrar alguns princípios e algumas verdades que nos acompanharam durante todo esse período em que a gente tem lido e tem estudado Apocalipse, para que então a gente possa mais uma vez adentrar no texto e entender os pormenores aqui que o Senhor traz para o nosso coração. Como comecei falando, a gente vai estudar aqui mais especificamente dos versos 11 até o verso 15 desse texto que lemos. E o que é muito claro aqui, e à primeira vista nós conseguimos observar, é que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos instrui e nos mostra como que será o fim dos ímpios, como que será o fim daqueles que seguem a besta e que seguem os mandamentos e as ordens daquele que, o texto chama de o dragão. Mas não só isso, o texto também narra o fim de outras coisas, a condenação de outras coisas, e a gente vai ainda entrar nisso. Mas o fato aqui é que há algo que é muito claro nesse texto e que o Senhor Deus faz questão de deixar claro ao nosso coração, que é: no último dia não haverá ninguém que escape da justiça do Deus Todo-Poderoso. No último dia não haverá um que consiga fugir, e o texto traz inclusive algumas imagens para o nosso coração, para nos mostrar o quanto que isso vai acontecer de todo jeito. No último dia, a justiça do Senhor será derramada na terra. Ela é real, mas não só isso, ela também é necessária. Ela é necessária porque o Senhor Jesus veio ao mundo, e o Senhor Jesus veio para satisfazer a justiça de Deus, que iria cair sobre o seu povo. E portanto, então, o Senhor Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, derrama sobre o seu povo esse livramento. Todavia, é claro, a palavra de Deus nesse trecho não nos leva e não nos conduz a olhar para o último dia com temor ou com medo. Pelo contrário, a palavra de Deus, inclusive o livro de Apocalipse, foi escrito, e um dos propósitos dele é que a alegria e a esperança do Senhor Jesus pudesse estar no coração da igreja do Senhor, porque é o Senhor Deus que conduz toda a sua igreja e todo o seu povo até o último dia, e portanto, a igreja do Senhor será conduzida durante esse caminho em salvação. Todavia, porém, os ímpios, aqueles que não estão em Cristo Jesus, esses sim precisam ter temor, ter medo e ter angústia, porque é assim que a palavra de Deus chama a atenção para aqueles que não olham para o Senhor Jesus. E como de costume, querido, quero lembrar você que o texto aqui ele é recheado de símbolos,
de ideias e de imagens para trazer ao meu e ao seu coração um entendimento sobre aquilo que é mais profundo, aquilo que está mais no entendimento do que necessariamente na literalidade. Lembre que a gente, durante todo o tempo em que falamos de Apocalipse, falamos que o livro de Apocalipse é escrito em ciclos, um ciclo atrás do outro, e que cada ciclo narra o início e o fim de um determinado período histórico. E se você lembra muito bem, capítulo 19, o capítulo anterior, finaliza o 6º ciclo do livro de Apocalipse. Então, no capítulo 20, se inicia o 7º e último ciclo, que narra o que acontece entre a vinda do Senhor Jesus, a ascensão do Senhor Jesus e a segunda volta do Senhor Jesus. E a cada momento nós vimos que esse período é narrado de uma perspectiva diferente. Em determinados momentos nós vimos sobre os selos, que tinham uma ênfase, sobre as trombetas, que tinham outra ênfase, sobre as taças, que tinham outra ênfase, além de outros textos também, mas o fato é que esse capítulo 20, ele traz então esse último momento, o 7º ciclo. A cada momento que passa, a cada ciclo que se passa, vai chegando literalmente o fim. Então, a narração, né, a revelação, ela vai ficando cada vez mais estrita a exatamente esses últimos períodos, esses últimos momentos. Como falamos também, querido, lembre, nós como igreja reformada cremos na corrente que chamamos de amilenismo. Nós cremos que a igreja do Senhor já está reinando, que o Senhor Jesus já reina desde a sua ascensão, quando ele então, antes de subir aos céus, diz aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. É um lembrete para mim e para você de que o Senhor Jesus estava se enviando agora à sua igreja, e que ele estava reinando sobre toda a terra, assim como ele está hoje. Então, o texto de Apocalipse narra toda a guerra no céu. Se você lembra muito bem, o Senhor sobe até os céus, ele é recebido como cordeiro nos céus, ele expulsa o dragão e os seus anjos do céu. Então, como vimos da última vez, Satanás, o dragão, é amarrado, é preso para não mais enganar as nações, como nós lemos aqui agora. A ideia é que o diabo, durante esse período do milênio, ele não tem o mesmo poder que ele tinha antes do Senhor Jesus vir e instaurar o seu reino. Agora ele está restrito, agora ele tem pouco poder. Ele anda até onde o Senhor manda ele ir, mas ele está preso, amarrado, e essa é a ideia. Como então diz a palavra de Deus, já caíram, antes do verso 11, já caíram aqui a besta do mar, a besta da terra, a grande Babilônia e Satanás. Se você ver do verso 7 até o verso 10, ele narra exatamente quando o diabo, Satanás, o dragão, ele é então enviado para o lago de fogo. Olha então no verso 10 que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam quem lá? A besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Todavia ainda não acabou. Perceba, agora então entra esse momento final de julgamento. E é então quando, no verso 11, eu quero pensar com você de 3 perspectivas, para a gente de fato compreender o texto. Primeiro eu quero levar você a olhar a partir desse texto, a descrição desse juiz, desse que vai julgar neste último dia. Então veja o que é que diz o verso 11, o apóstolo João então fala: vi um grande trono branco. E se você lembra, querido, muito bem, o apóstolo João,
a primeira visão que ele teve quando o Senhor levou ele aos céus foi ver um trono. Essa visão de trono e essa ideia de trono sempre remete a um poder, um senhorio. Esse que está sentado no trono, ele conduz toda a história rumo a um propósito específico, é o propósito do Senhor Deus. Esse que está sentado no trono, ele controla todas as coisas, ele rege a história, ele rege o seu povo, ele exerce autoridade. E é interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, então olha para o mundo em que vivemos, a gente poderia dizer que, por estarmos falando aqui de juízo, de justiça, de executar uma sentença, a gente poderia dizer que o Senhor Deus, colocado num grande trono branco, é como se ele fosse o poder executivo e o poder judiciário, tudo junto. A única diferença é que ele é puro santo. Se você sabe muito bem, nós separamos os poderes, poder legislativo, executivo e judiciário, para que haja um equilíbrio entre os poderes, porque o pressuposto é que aqueles que estão no poder não possam ultrapassar aquilo pelo qual eles foram colocados ali para fazer. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, isso não se enquadra no Senhor. Deus, ele é totalmente puro, totalmente santo, ele é um juiz que rege com justiça, que não há como haver injustiça. E é essa a ideia, então, da própria descrição do trono, onde o apóstolo João diz, olha, vi um grande trono branco, e veja a ideia de branquidão, de que algo está realmente branco, é sempre uma ideia de que está limpo, de santidade, de justiça pura, de que não há nenhuma mancha, de que não há nenhuma mácula, e de que ele é totalmente santo, totalmente puro. Mas perceba a preocupação do apóstolo João em descrever isso ainda mais. Ele diz que ele viu um grande trono branco e aquele que se assenta, que nele se assenta, e o que é que ele diz depois? De cuja presença fugiram a terra e os céus. Você consegue imaginar isso? A ideia, a visão aqui do apóstolo João é de que esse que estava sentado no grande trono branco, ele era tão santo, tão puro, tão imaculado, que a própria criação, no movimento natural das coisas, ela não consegue ficar junto dele, então elas fogem. Essa é a ideia. A criação, a terra e o céu fujam, eles fugiram da presença de Deus, e não se achou lugar para eles. Lembre-se, querido, aqui estamos falando de uma linguagem simbólica, mas para representar, para falar sobre algo que é verdadeiro e profundamente verdadeiro. O Senhor Jesus, o Senhor Deus que está sentado no trono, é um Deus onde não há nada igual na terra e nos céus. O Senhor Deus que está sentado no grande trono branco, não se compara a nada pelo qual nós podemos fazer, pensar ou imaginar. De tal forma que a própria criação não suporta ficar perto desse Deus maravilhoso. É um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus forte. Esse é o Deus que está assentado sobre o trono branco. Perceba, essa é a descrição do juiz. Essa é a descrição daquele que vai julgar, que vai executar um juízo, vai executar uma sentença sobre os réus. Então quero levar você a olhar o verso 12. Quem são esses aos quais o Senhor Deus vai executar o juízo? Perceba o que aqui diz o verso 12: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono.
Pula então para o verso 13. Então o texto diz: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Aqui, querido, a palavra além, no grego, é a palavra Hades, que é a mesma palavra usada para se referir a inferno. Então a ideia aqui é que, uma melhor tradução aqui ficaria: a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E o texto então termina e diz: e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Perceba que o apóstolo João, ele deixa muito claro que esses que estarão diante do trono com Deus, com Todo-Poderoso, esses são aqueles que estavam mortos. E aqui, querido, eu fico pensando, a morte, para aqueles que não estão no Senhor Jesus, talvez nesse momento fosse até um refúgio para aquilo que ainda há de vir. Talvez para esses que não estão em Cristo, para os ímpios condenados, e é esses que o Senhor executará juízo no último dia. Talvez eles olhassem para a morte e dissessem assim: não me deixa, prefiro estar aqui e estar morto. Veja o que é que diz, mais uma vez o verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam. Você já parou para pensar o quão difícil é encontrar pessoas que morreram no mar? Via de regra, a busca por sobreviventes no mar é a mais difícil que existe. E o texto, ele diz assim: olha, o mar vai entregar ao juízo no último dia aqueles que foram mortos. Mais uma vez, uma figura de linguagem para mostrar que não há um sequer que irá escapar da ira do Senhor no último dia. Não há um sequer que não esteja em Cristo Jesus que vai conseguir fugir ou correr. Porque até aqueles que estavam no mar, esses serão entregues ao Senhor. E lembre-se, quando a gente fala de a morte e o além, ou melhor, a morte e o inferno, eles também entregaram os mortos que neles havia. A gente está falando aqui desse período que nós chamamos de período intermediário. Se você lembra muito bem da última vez que falamos sobre isso, existem 2 lugares aos quais os homens, quando morrem, vão. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão para o que a gente chama de seio de Abraão. É um lugar onde a alma está aguardando a ressurreição do corpo no último dia. Do outro lado, nós temos o que nós conhecemos como inferno. O inferno é o lugar onde a alma dos ímpios aguardam o último dia para então irem enviados, lançados para o lago de fogo. De um lado nós temos o estado intermediário dos que estão em Cristo Jesus, que é o seio de Abraão, e que no último dia, na ressurreição do corpo, estarão para sempre com o Senhor nos novos céus e nova terra. Do outro lado, nós temos aqueles que estão no inferno, aguardando o último dia para então serem lançados no lago de fogo eternamente. Então perceba, o seio de Abraão e o inferno não são o destino final das pessoas, é o estado intermediário, para que então no último dia, de fato, o destino chegue para cada um. Quero levar você a olhar comigo, abra em Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versos 19, um texto bem conhecido, para nos levar a entender um pouco melhor
essa questão do estado intermediário e do destino, e o nosso destino. Diz assim a palavra de Deus, Lucas, capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é um texto narrado e que nos revela, querido, o quanto que há aqui uma realidade posta para a humanidade, para mim, para você, de que quando morrermos estaremos num lugar aguardando o nosso destino final. Todavia, o nosso destino final não é decidido lá, mas o nosso destino final é decidido aqui na terra hoje. Enquanto estamos vivendo aqui, é onde o nosso destino final será definido. E é então que eu quero levar você à terceira parte dessa estrutura que a gente montou. Existe aqui um juiz e existem os réus. Mas o que é que vai diferenciar quem que no último dia será condenado ou não? Eu quero então pedir para você olhar verso 12. O texto diz: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então ele diz o quê? Então o que, gente? Se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja, nesse momento, há os livros, há muito livro, vários livros, e nesses livros tem o quê? As obras daqueles. Todas as obras, estão todas elas escritas ali. Sabe aquela imagem, se você tem mais tempo de igreja, você deve lembrar, aquela imagem de que no último dia vai estar todo mundo sentado no auditório, e vai estar lá na televisão, todo mundo vendo o que você fez na vida, né? Seu passado, suas ações.
Lembre que isso aqui é figurado. A ideia aqui é: o Senhor tem todas as obras, as nossas obras, as obras dos mortos em suas mãos. Ele conhece e sabe de todas as coisas. Mas tem um outro livro. Qual é esse outro livro? Esse outro livro é o que nós conhecemos como livro da vida. Neste livro da vida não está escrito obras, não tem escrito coisas que fazemos. O que é que diz o verso 15? Volte para a Bíblia comigo. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, o que é que acontece? Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O critério para alguém ir ou não para o lago de fogo é o livro está escrito, é o nome está escrito no livro da vida. Aí você diz assim: tá, Danilo, mas a gente não é salvo pela graça, pela fé e não pelas obras? Volte os seus olhos mais uma vez, verso 12: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A condenação, querido, dos ímpios, ela se dá porque as obras deles são más, é pecaminosa. Se dá porque eles não se arrependeram. Mas uma coisa é certa: nós só nos arrependemos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não fazemos as coisas e não conquistamos a Deus para que Ele escreva o nosso nome lá. Nós não dizemos: Senhor, a minha boa obra é essa, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, eu fiz aquilo, escreve meu nome aí. Não é assim que funciona. É o inverso. O Senhor, antes da fundação do mundo, Ele escreve o nome do seu povo, Ele escreve o nome dos seus eleitos, e então, no dia que o Senhor escolheu, ele é chamado e se arrepende dos seus pecados e se entrega ao Senhor Jesus. Percebe? O livro da vida, no último dia, não vai ser um momento onde a gente vai chegar lá e dizer assim: escreve meu nome. Não, ele vai ser o critério final. Se o nome está lá, não é condenado. E aí eu quero levar vocês então, abra comigo João, capítulo 3. O mesmo apóstolo que escreve Apocalipse, então em João, na sua epístola, no seu evangelho, João capítulo 3, versículo 16. Porque, e aqui, se você é antigo de igreja, você sabe isso de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Verso 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E veja o que é que diz no verso 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Percebe isso? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, no último dia, não será lançado no lago de fogo. Quem crê no Filho, no último dia, a gente vai ver isso ainda no capítulo 21, estará eternamente com o Senhor nos novos céus e nova terra. O texto diz: quem nele crê não é julgado. Não seremos julgados. Por quê?
Porque Jesus Cristo já foi julgado na cruz do Calvário. Eu e você, querido, não seremos julgados no último dia, porque alguém já foi julgado em nosso lugar. Eu e você não seremos julgados no último dia, porque o Senhor Jesus desceu ao mundo. Ele encarnou, Ele viveu, Ele morreu, e Ele ressuscitou no último dia, para assumir sobre si a culpa que é minha e sua. Então, a partir disso, eu e você sermos libertos e livres do julgamento do último dia. Essa é a boa notícia e a esperança que eu e você temos. Por isso que a nossa vida aqui na terra não pode, querido, se resumir a buscar as nossas coisas, a correr atrás dos nossos interesses, porque no último dia tudo isso vai se acabar. E o que importa vai continuar. Novos corpos ressuscitados para viver eternamente com o Senhor. Essa é a palavra de esperança para o meu e para o seu coração. É que se o seu nome está escrito no livro da vida, não é que a sua culpa simplesmente foi parar no nada, mas é porque a sua culpa foi derramada em Cristo Jesus. Às vezes, a gente tem a impressão, e por causa da forma como somos ensinados, e a forma como até a vida em si funciona, temos uma impressão de que a graça e a misericórdia do Senhor é uma coisa meio estranha. Tanto que, vira e mexe, nós temos recorrentemente de olhar para o nosso coração e ver o quanto que o nosso coração continua tentando fazer as coisas para agradar a Deus, para conquistar Deus. Quando a gente peca, a gente fica com vergonha, ao ponto de não se achegar diante do Senhor com humildade, pedir perdão. Temos estudado nos grupos pequenos o livro do Ego Transformado, e recentemente aprendemos exatamente isso, o quanto que o nosso ego e o nosso coração busca essa autossatisfação, busca aparecer e tentar entregar alguma coisa para Deus, quando na verdade tudo que o Senhor precisa já foi entregue em Cristo Jesus. Perceba, essa é uma palavra de esperança, porque quando vemos então o apóstolo João narrando esse último momento de todas as coisas, o evangelho do Senhor Jesus, ele é cada vez mais exaltado, cada vez mais glorificado, porque é a partir dele que todas as coisas são resolvidas. Veja o que aqui diz o verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Veja que coisa interessante. A primeira besta já foi, o falso profeta já foi, a grande Babilônia já foi, Satanás já foi. Sobraram dois: a morte e o inferno. E o que é que o texto diz? Que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Acabou também. Acabou a morte, acabou o inferno. A partir de agora, aqueles que estão em Cristo Jesus viverão eternamente. Percebe que, à medida que as coisas vão caminhando, o final dos tempos, o último dia sempre aponta para todas as coisas findarão, toda a maldade findará no último dia. E só sobrará uma coisa, que é a bondade de Deus e o seu amor eternamente. A morte e o inferno são lançados para dentro do lago de fogo. É exterminado, é acabado. Então, verso 14 ainda diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E aqui está de fato a condenação de toda a maldade que há no mundo e na história. A partir desse momento, querido, nada mais de mal acontecerá, porque se instaurará os novos céus e a nova terra, porque a morte, o inferno, o diabo, a primeira e a segunda besta, a grande Babilônia, os ímpios, todos estarão no lago de fogo, mas aqueles que foram encontrados em Cristo Jesus, aqueles aos quais o nome está no livro da vida, esses não serão lançados. E o apóstolo Paulo, muito sabiamente, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Perceba como que a palavra de Deus ela começa a fazer ainda mais sentido quando a gente começa a ter essa visão sobre os últimos tempos. Então o texto diz: "E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Percebe, querido, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? No último dia você será tragada. No último dia os nossos corpos serão ressuscitados. Aquilo que antes era corruptível se tornará incorruptível. Graças a Deus, porque em Cristo Jesus nos dá a vitória. Perceba, querido, há aqui tanta coisa. Há tanta coisa aqui que a gente poderia aplicar na nossa vida. Mas o fato é que todas as coisas, elas sempre iniciam em uma, que é submissão à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quando o texto, o apóstolo João inicia falando sobre o grande trono branco e aquele que está sentado lá, e que começa falando que a própria criação foge desse trono, ele aponta exatamente para esse senhorio e esse poder desse que reina sobre todas as coisas. E é esse mesmo que reina sobre todas as coisas, que envia o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meio do seu lugar. E é o próprio Jesus, com toda a sua humildade e poder e senhorio, que
vem à terra, encarna, é feito homem, sofre, passa por sofrimento, por coisa que ele não fez, morre com sofrimento, por coisa que ele não fez, e que ressuscita ao último dia, para que eu e você pudéssemos, no último dia, não ser julgado, para que no corpo dele, eu e você, já estivéssemos julgados no último dia. Agora, a grande questão é o que é que eu e você somos chamados a fazer a partir dessa verdade. Sabemos de trás para frente, frente para trás, que a salvação não é pelas obras. Não é porque você fez boas obras que Deus vai olhar os livros e vai encontrar suas obras lá e que vai livrar você. Não é. As nossas boas obras são como trapos de imundícia diante do Senhor. Tudo que fazemos após a salvação é em resposta àquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso que eu e você somos chamados a caminhar o processo de santificação, a buscar o Senhor todos os dias, a querer mais do Senhor todos os dias, porque Ele já fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E é por causa disso, e é em resposta a isso, que eu e você somos chamados a esquecer das nossas coisas, esquecer dos nossos desejos, sonhos, planos. Se esses desejos, sonhos e planos estão fora daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, meu querido irmão meu querido irmão e minha querida irmã, seus desejos e os seus planos não são bons. O Senhor Jesus nos chama a caminhar com Ele, porque Ele é o nosso Senhor e é Ele que governa todas as coisas. Porque Ele no último dia livrou a mim e livrou a você de sermos lançados no lago de fogo. Eu e você somos chamados, querido, a caminhar em obediência ao Senhor. Não para ser salvo, mas porque fomos salvos em Cristo. Mas não só isso, somos também chamados a anunciar essa verdade àqueles que nos cercam. Lembre-se disso, o que estamos falando aqui é algo sobre a eternidade. Não é brincadeira. Não é um filme que a gente assiste, é legal, passa, massa. Mas é a maior verdade e realidade que podemos imaginar. De todos os filmes de fim do mundo que você já viu, que existem muitos por aí, esse texto é o mais real de todos. E isso deve levar a mim e a você a pregar e a falar desse Jesus que livra o seu povo do lago de fogo no último dia e que nos chama a caminhar com Ele em santidade de vida até o nosso último dia. Por isso que somos chamados, querido, a não temer a morte, a não temer o último dia, porque a morte foi tragada. E a gente fala de fato no passado, ela já foi tragada em Cristo Jesus. A partir do momento que Ele ressuscitou, e Ele dá então a sua igreja e diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Senhor Jesus que agora tragou a morte e chama a sua igreja a junto com Ele até o último dia conduzir a história a partir da vontade de Deus. Que o Senhor tenha desafiado, querido, seu coração e trazido esperança também, porque há uma realidade posta aqui que é dolorosa, mas há também uma realidade posta aqui que é doce ao nosso paladar. Amém? Vamos orar.